Você já estudou bastante coesão e coerência, mas não tem muita certeza sobre como os tipos de coesão aparecem em uma prova de vestibular? Não tem problema. Depois da vinheta, eu vou fazer com você uma questão comentada. Olá, eu sou Andréia Mota, editora do blog conversadeportuguês.com.br e eu preparei para você uma questão do Enem de 2017 no Caderno Azul. Você vai ver junto comigo como os seus conhecimentos de coesão podem aparecer em uma prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos lá? Bom, nós temos aqui uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio aplicado em 2017. Eu estou usando o Caderno Azul, então apareceu lá a questão número 10. Então, vocês vão observar que nós temos um texto curto, um pequeno parágrafo extraído do romance Infância, de Graciliano Ramos. E, nesse pequeno parágrafo, reparem que nós temos alguns elementos destacados com itálico. Eu vou ler o parágrafo para você e depois, logo na sequência, nós vamos ver a questão e a resolução. Muito bem. Nós temos aí, essas moças tinham o veso de afirmar o contrário do que desejavam. Notei a singularidade quando principiaram a elogiar o meu paletó cor de macaco. Examinaram-no sérias, achavam o pano e os aviamentos de qualidade superior, o feitio admirável. Envaideci-me, nunca havia reparado em tais vantagens, mas os gabos se prolongaram. Trouxeram-me desconfiança. Percebi, afinal, que elas zombavam e não me susceptibilizei. Longe disso, achei curiosa aquela maneira de falar pelo avesso, diferente das grosserias a que me habituara. Em geral, me diziam com franqueza que a roupa não me assentava no corpo, sobrava nos sovacos. Então, como eu falei, é um trecho aí do romance Infância, de Graciliano Ramos. Bom, a questão diz o seguinte: por meio de recursos linguísticos, os textos mobilizam estratégias para introduzir e retomar ideias, promovendo a progressão do tema. No fragmento transcrito, um novo aspecto do tema é introduzido pela expressão. Letra A, a singularidade. Letra B, tais vantagens. Letra C, os gabos. Letra D, longe disso. Ou letra E, em geral. Então, esta é a questão que nós temos aí. Ok? Muito bem. Se você já é seguidor aqui do canal, você deve ter visto que meu último vídeo foi sobre recursos coesivos. E ao falar com você sobre recursos coesivos, eu disse também que uma das características da coesão é a retomada de elementos dentro do texto. Então, reparem que aqui no enunciado, a banca já está nos dizendo que esta é uma prova, é uma questão sobre coesão textual. Note que é uma questão sobre coesão, mas em que não aparece a palavra coesão em lugar nenhum. Ou seja, a banca espera que o candidato saiba que coesão é um recurso linguístico que pode ser usado para introduzir e retomar ideias e que promove a progressão do tema. Então, reparem aqui, eu vou destacar aí para você alguns trechos desse enunciado. Então, reparem que nós temos aqui recursos linguísticos, já apareceu aqui para nós, vou colocar aqui em uma cor um pouco mais forte. Então, reparem aí que nós temos, por meio de recursos linguísticos,
os textos mobilizam estratégias para introduzir e retomar ideias, promovendo a progressão do tema. No fragmento transcrito, um novo aspecto do tema é introduzido. Então, veja bem, recursos linguísticos que, segundo a questão, vão nos servir para fazer o quê? Introduzir e retomar ideias. Vou marcar aqui também, porque reparem que quando eu marco esses dois trechos da questão, eu tenho ali recursos linguísticos para introduzir e retomar ideias. Ora, eu já sei que quem faz isto, o recurso linguístico que promove isso, é o recurso da coesão, tema lá do último vídeo aqui do canal. Então, já percebi que esse tema é sobre a coesão, já identifiquei ali recursos para introduzir e retomar ideias, já marquei aqui também a progressão do tema, ok? Como os pontos-chave deste meu enunciado. Sendo assim, eu vou retomar o texto junto aqui à questão, ok? Deixa eu sair daqui da frente, pronto. Então, reparem que eu retomei aqui a questão, ok? Então, note que o que eu vou observar agora? Vou observar essas palavras em destaque nas 5 alternativas e identificar em que momentos elas aparecem no texto. Então, reparem que aqui fala da singularidade. A singularidade aparece ali na segunda linha do texto. Notei a singularidade. Qual singularidade? A singularidade é: as moças tinham o veso, ou seja, o hábito de afirmar o contrário do que desejavam. Ou seja, aqui a palavra singularidade, ela está fazendo uma retomada de algo que foi afirmado. Ela retomou o quê? Retomou a característica das moças de afirmar o contrário do que desejavam. Ou seja, ele notou este hábito quando principiaram a elogiar o paletó cor de macaco, certo? Então, pode ser a letra A a questão correta? Não, a letra A não pode ser a questão correta, porque ela está fazendo uma retomada. E reparem que a questão nos diz o quê? Que o que nós estamos procurando não é a retomada de ideias, né? O que a questão está pedindo é um novo aspecto do tema. É isso que está sendo pedido aqui. Observe que na coesão, o que eu tenho? Estratégias para introduzir ideias ou para retomar ideias. Ora, em a singularidade, eu não tenho uma introdução de ideias. Reparem que eu destaquei aqui, um novo aspecto. Na singularidade, eu tenho a retomada de uma ideia que é o hábito delas de afirmarem o contrário. Na letra B, então a gente já esquece essa letra A, ela já não nos serve. Na letra B, o que nós temos? Tais vantagens, onde aparece aí a expressão tais vantagens. Ela aparece aqui, envaideci-me. Nunca havia reparado em tais vantagens. Ora, este elemento aqui, tais, ele vai retomar algo. É a função dele, de retomar algo que já foi apresentado. Ora, o que está sendo reapresentado? Quais são as vantagens? Ora, antes ele havia dito, examinavam o quê? O paletó.
né? Esse pronome oblíquo está retomando lá o paletó de macaco. Examinavam-no sérias, achavam o pano e os aviamentos de qualidade superior, o feitio admirável. E aí sim, então, o narrador diz: envaideci-me, nunca havia reparado em tais vantagens. Que vantagens? Pano e aviamento de qualidade superior e um feitio admirável. Ok? Então, é uma retomada. A letra B também aparece para nós aqui como uma retomada de ideias. Não nos serve porque nós estamos procurando um novo aspecto do tema. Os gabos na letra C. Mas os gabos se prolongaram, trouxeram-me desconfiança. Ora, o que são gabos? São elogios. Por que esses gabos são uma retomada de ideia? Porque o que ele disse anteriormente foram os elogios. Elas haviam elogiado a qualidade do tecido, do corte, né? Então ele desconfiou dos elogios, tá? É o que vai querer dizer aqui, então, esses gabos. Mas os gabos se prolongaram, os elogios. Bom, é uma retomada de ideia. Não nos serve também. Sobram, então, a alternativa D e a alternativa E. Longe disso. Onde é que está o longe disso? Longe disso, achei curiosa aquela maneira de falar pelo avesso, diferente das grosserias a que me habituara. Ora, o longe disso também é uma retomada. Por que é uma retomada? Porque aqui o uso do pronome retoma aquilo que foi dito imediatamente antes, né? Então, longe disso o quê? Né? Percebi, afinal, que elas zombavam e não me susceptibilizei. Ou seja, longe disso, o que ele fez? Né? O que veio depois? Que ele percebeu a zombaria, ok? Ora, a letra D, então, não nos serve também, porque aqui a expressão longe disso também é uma retomada de ideias. Ora, só nos serve, então, a letra E. Mas por que vai nos servir a letra E? Por que ela nos serve? Só porque as outras desapareceram? É por isso que vai servir? Não. Essa expressão em geral aparece na última frase. Em geral, me diziam com fraqueza que a roupa não me assentava no corpo, sobrava nos sovacos. Então, reparem que este elemento, em geral, vai nos servir porque é o elemento que vai introduzir algo totalmente diferente do que nós já havíamos visto no restante do texto. Por que ele estranhou aquela característica delas? Porque sempre eram bastante honestas com ele. Desta vez, não. Então, esse é o ponto diferente do restante. Em geral, me diziam com franqueza que a roupa não me assentava no corpo. Ok? Então, retomando aí a questão como um todo, o que nós temos então aí como alternativa correta para a questão número 10 do Caderno Azul, Enem 2017, é então aí essa letra E. Ok? Essa então é a nossa resposta correta. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.